É difícil acreditar que um padre, no coração da Amazônia, pudesse ter um encontro tão visceral com a morte, mas não foi a onça pintada que o deixou sem fôlego. O que veio depois, isso sim, desafiou tudo. Meu nome é o teu nome omitido para manter a primeira pessoa, e já roteirizei milhares de histórias que tocam a alma. Prepare-se, porque o que Padre Gabriel viveu no Acre vai virar sua cabeça do avesso. Padre Gabriel era um homem de fé, sim, mas sua fé para ele pesava. Era uma fé carregada de uma culpa silenciosa, um fardo que ele carregava desde a juventude. Ele via Deus como um juiz severo, sempre à espreita, pronto para cobrar cada falha. A rotina dele era de uma humildade quase dolorosa. Acordava antes do sol, com o cheiro úmido da terra e o canto dos primeiros pássaros invadindo a pequena paróquia. Passava as manhãs na horta, as mãos calejadas, sentindo a textura áspera da enxada e o calor do sol nas costas. As tardes eram dedicadas às visitas, caminhando por trilhas estreitas, debaixo do calor pegajoso do Acre. Ele oferecia consolo, sim, mas por dentro sentia-se um mensageiro indigno, um eco oco da graça que tentava pregar. Aquele incômodo, aquela voz que sussurrava sua insuficiência, era algo que ele evitava encarar. Mas a mata, ela não perdoa, ela mostra o que está escondido. Certa manhã, a velha cruz de madeira sobre o altar, que sempre pendeu levemente para a direita, parecia mais torta. Não era nada, ele pensou, apenas o tempo. Mas a visão cutucou algo dentro dele, um leve desequilíbrio. O ar, já pesado pela umidade amazônica, parecia ainda mais denso. Um cheiro de terra molhada e folhas em decomposição preenchia a capela, mais forte que o normal. Ele sentiu um frio na espinha, uma sensação gelada que não combinava com o calor que escorria pela sua testa. As cigarras lá fora cantavam num volume que quase perfurava os tímpanos, como um coro de advertência. Aquele dia, a sensação de peso no peito era quase física, uma pressão constante. Um zumbido baixo começou a martelar em seus ouvidos, um som grave que parecia vir do chão, subindo pelas suas pernas. Ele sentiu as mãos frias por dentro, mesmo com o suor escorrendo. Ao pegar o ostensório para levar a comunhão a um doente, o objeto pareceu mais pesado que o normal, sua superfície polida, fria e escorregadia. O caminho para a casa do enfermo era uma trilha conhecida, mas hoje ela parecia engolir a luz. As árvores se fechavam como dedos, e o silêncio da mata, por vezes tão acolhedor, agora soava como um presságio. A cada passo, as bordas do mundo pareciam se dissolver. A trilha antes familiar tornava-se um túnel, o som dos seus próprios passos abafado pela umidade do ar. O tempo esticava. Cada minuto era uma eternidade. O sol se filtrava em feixes finos, quase não aquecendo. Uma penumbra se instalou. Ele parou, respirou, ouviu. O zumbido no ouvido cresceu. Não havia mais canto de pássaros, apenas o pulsar da floresta, um ritmo lento e ameaçador. A pele antes úmida de suor, agora parecia colar na roupa, fria e arrepiada. Foi então que o vulto dourado e negro emergiu das sombras. Não houve aviso, nem um galho quebrando, apenas a aparição. Uma onça pintada, majestosa, faminta. Os olhos, duas esmeraldas fixas nele, brilhavam com uma intensidade que queimava a alma. O cheiro de mato e animal selvagem invadiu suas narinas, forte, quase asfixiante. O terror o congelou. O corpo não respondia. Cada músculo rígido, o coração batendo como um tambor de guerra dentro do peito. Ele sentiu o peso da sua própria insignificância, a confirmação de que sua vida, sua fé, tudo era um erro. Ele fechou os olhos, esperou o golpe final, a dor, a escuridão. Mas o que veio não foi o ataque, não foi o rasgar da carne, foi um rugido, um som diferente, um som gutural que parecia vir do próprio chão da floresta. Vibrou na terra, subiu pelos seus pés. A onça, antes imponente, recuou, confusa, virou. Desapareceu na mata como um fantasma. Gabriel tremia, as pernas bambas, o suor gelado. Olhou ao redor, não havia nada, nenhum outro animal, nenhuma explicação lógica, apenas o silêncio da mata. E o tremor de suas mãos, segurando o ostensório. Aquilo contrariava tudo que ele acreditava sobre o abandono divino, sobre sua insignificância. O que havia acontecido ali? Se essa história já te cutucou,
Escreva agora nos comentários. Quero a verdade, porque o Padre Gabriel, o homem da culpa, estava prestes a descobrir que a mata sussurrava uma nova verdade. Uma verdade que doía, que chocava, que irritava. A ideia de um milagre que não se encaixava em sua teologia de dor. Ele não estava sozinho. E isso era apenas o começo. Aquele encontro na floresta não saía da minha mente. O silêncio da mata, que antes parecia um cobertor pesado, agora soava como uma pergunta, um eco distante que eu não conseguia decifrar. O ostensório, ainda em minhas mãos, parecia ter ganhado um peso diferente, não mais o da culpa, mas o de um mistério. Eu sentia o suor gelado escorrer pela nuca, o cheiro de terra úmida e medo ainda preso em minhas narinas. O que havia acontecido ali? Eu tentei, juro que tentei, ignorar. Minha mente, acostumada a encaixar tudo em caixas de pecado e punição, rejeitava a cena. Uma onça recuando, um rugido que não era dela, era o cansaço, a febre da mata, o sol forte que me enganava. Sim, devia ser isso. Mas a imagem dos olhos esmeralda fixos em mim, e depois a confusão no olhar do animal, aquilo era real. Aquilo queimava na memória. Aquele instante que me parecia o fim, revelou-se um começo. Voltei para a paróquia, mas a paz não veio. O cheiro de incenso na capela, antes reconfortante, agora parecia fraco, incapaz de abafar o cheiro selvagem que me acompanhava. Eu me via cercado por pessoas que vinham buscar consolo, suas dores tão palpáveis quanto o calor que nos envolvia. Uma mãe que chorava a perda do filho, um homem que lamentava a seca na plantação, uma jovem que buscava perdão para um erro antigo. Eu oferecia palavras de fé, mas por dentro, o eco da onça, o rugido misterioso, me assombrava. Eu os via sim, mas através de uma lente turva. Acreditava que a dor deles, como a minha, era um caminho para a redenção, uma espécie de pagamento. Uma idolatria silenciosa à própria dor, talvez. Essa era a minha teologia. Uma teologia de dor. Eu, o padre, o comunicador de Deus, via o mundo como um espelho das nossas falhas. O orgulho, o engano, a fragilidade humana. Eu as sentia em mim, as via nos outros. E a cada vez reforçava a ideia de que a graça precisava ser merecida, conquistada. Era uma armadilha sutil, uma prisão que eu mesmo construíra. Se você já sentiu esse chamado para olhar para dentro, diga: abre meus olhos. Mas a mata, ela não me deixou em paz. A cada noite, eu revivia o encontro, o vulto dourado e negro, o rugido. E em meio ao turbilhão, uma voz antiga, quase esquecida, começou a ecoar em meu coração. Não era uma voz em si, mas uma sensação, um lampejo de memória. Histórias da infância, contadas pela minha avó sobre Santo Antônio, o santo dos milagres, o intercessor improvável. Sempre achei que eram contos de fadas, para acalmar crianças. Mas agora no meio do Acre, depois de um encontro com a morte, aquelas histórias ganhavam um novo tom, um timbre que ressoava com o inexplicável. Foi sorte, sussurrava uma voz dentro de mim, fria e cortante como uma lâmina. Pura coincidência. Deus não se importaria com você, um padre cheio de falhas, um homem que vive na sombra da própria culpa. Essa era a voz do acusador, a mesma que me acompanhava desde sempre, agora mais forte, mais insistente. Ela tentava me convencer de que o que eu via era uma ilusão, um truque da mente, uma armação do demônio para me desviar. Você não é digno de um milagre. Você é fraco, você é inútil. A pressão no peito voltava, um peso que não era físico, mas espiritual. A garganta seca, as mãos úmidas. Era um deboche, um escárnio à ideia de que eu pudesse ser objeto de uma intercessão divina. O ar ficava mais pesado. Eu me questionava, será que tudo o que eu acreditava, todas as minhas certezas sobre o juízo divino, eram apenas uma fachada para minha própria insegurança? O que me prendia a essa visão de um Deus distante e punitivo? Se você já sentiu o perigo do orgulho te cegar, comenta agora, o orgulho cega. Porque a verdade, aquela que a mata sussurrava, era que eu não estava sozinho. E essa revelação, por mais que eu lutasse contra ela, começava a quebrar as correntes da minha própria escuridão. O caminho estava apenas começando. Mas o acusador não desistia. A cada pensamento de esperança ele surgia, frio e certeiro. Milagre, para você? Não seja ingênuo. Você sabe quem você é.
Lembra daquela vez, daquela outra? Seus erros não se apagam com um susto na mata. As palavras eram como ferro riscando por dentro da cabeça, uma dor aguda que se espalhava. Eu sentia o peso delas, não na carne, mas na alma. Meu corpo parecia pesado, afundando numa cadeira de madeira. Enquanto o suor escorria em filetes gelados pela testa, mesmo com o calor abafado da noite amazônica, o cheiro de mofo e umidade da paróquia parecia me sufocar, um lembrete constante da minha própria estagnação. Eu me via ali, um padre, um guia, mas por dentro um homem quebrado, um hipócrita. Minhas mãos, as mesmas que erguiam o ostensório, pareciam sujas, manchadas por anos de uma culpa que eu não conseguia lasar. Aquele rugido na mata, aquela onça que recuou, era um mistério que me irritava, que me confrontava. Por que eu, o indigno, seria poupado? Essa pergunta martelava. Era um paradoxo que minha mente, tão acostumada a ver a justiça divina como punição, não conseguia aceitar. Eu me lembrei dos sermões que pregava. As palavras que saíam da minha boca, tão cheias de condenação, tão focadas na retribuição. Eu falava de um Deus que cobrava, que pesava cada erro, que exigia sacrifícios para perdoar. Era a minha voz, sim, mas era também a voz do meu próprio medo, do meu próprio julgamento. A cada frase que eu proferia sobre o pecado, eu sentia um aperto no peito, como se estivesse me condenando também. Eu usava a palavra de Deus para justificar a minha própria insegurança, para projetar nos outros a culpa que me consumia. Os olhos esmeralda da onça agora não eram apenas um flash de terror, eles eram um espelho que me mostrava minha própria ferocidade, minha própria fome, não por carne, mas por uma justiça que me mantinha preso. Uma sede por provar que eu era de fato o pecador que o acusador sussurrava. Eu, o padre, o comunicador querido da comunidade, era na verdade um carcereiro de mim mesmo. Minhas próprias crenças, minhas próprias interpretações eram as grades da minha cela. A revelação não veio com um trovão, mas com o silêncio pesado da minha própria consciência. O zumbido no ouvido voltou, mas agora não era ameaçador. Era um eco distante da minha própria voz, repetindo as condenações que eu havia internalizado. Eu me vi, de repente, pregando para mim mesmo, condenando o Gabriel menino que um dia errou, o Gabriel jovem que se sentiu indigno, o Gabriel padre que se escondeu atrás de uma fé de fachada. Aquele ostensório, que antes parecia um fardo, agora era um objeto que me acusava, não por si só, mas pelo que o representava ao carregá-lo, o peso da minha própria hipocrisia. O suor gelado escorria, as mãos tremiam. Eu percebi que a dor que eu sentia não era um castigo de Deus, mas um castigo que eu mesmo me impunha. Um ciclo vicioso de culpa e autopunição. Minha teologia não era sobre a graça, mas sobre a dívida. Sempre a dívida. E a onça, a fúria da natureza, não me consumiu. Mas a fúria da minha própria mente, sim, estava me devorando por dentro. Eu estava esgotado, exausto de lutar contra uma verdade que insistia em emergir. Se você já se viu preso nesse ciclo, se precisa romper com o engano de uma fé baseada na culpa, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Porque eu, Padre Gabriel, estava prestes a descobrir que a liberdade não vinha de merecer, mas de aceitar um presente. Um presente que a mata, com seu rugido misterioso, havia me entregue. Eu estava no fundo do poço, sim, mas algo, uma luz tênue, começava a cintilar na escuridão. E era tão inesperada quanto o recuo de uma onça. A pergunta era: eu estava pronto para vê-la? A lembrança de Santo Antônio, que antes era um sussurro, agora ganhava um pouco mais de força. Não era uma voz clara, mas uma sensação, como o calor que vinha de dentro, sem queimar por fora. Uma promessa antiga de intercessão, de milagres, que eu havia descartado como lendas. Mas e se não fossem lendas? E se houvesse uma mão estendida, mesmo para um homem como eu, tão cheio de falhas? Eu precisava de mais. Eu precisava de uma resposta. E a mata, com sua sabedoria ancestral, estava me conduzindo a ela. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A verdade estava mais perto do que eu imaginava, escondida sob a densa folhagem do meu próprio coração. Mas para ouvi-la, eu precisaria silenciar o acusador de uma vez por todas. Minha mente, a velha mente, ainda lutava. O acusador, aquele que habitava em mim, não se rendia fácil. Você é fraco, ele zombava. Sua fé
É uma farsa. Um padre que duvida da própria salvação? Que tipo de exemplo você é? As palavras perfuravam como espinhos, geladas. Apesar do ar abafado da noite, eu senti um nó na garganta, um peso que descia pelo peito, quase me impedindo de respirar. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, que antes parecia um conforto, agora me soava como o hálito de um abismo, pronto para me engolir. Eu estava exausto, exausto de lutar, exausto de me provar, exausto de carregar o peso de um Deus que eu mesmo havia pintado como carrasco. Eu me agarrava ao meu rosário, as contas de madeira gastas entre os dedos. A textura áspera me lembrava da vida simples, da terra que eu cultivava. Mas até mesmo esse gesto de fé parecia vazio. Um ritual sem alma. Minha teologia de dor era uma fortaleza, construída tijolo por tijolo com cada erro, cada falha percebida. Eu temia a graça, temia a leveza, temia que se eu aceitasse um milagre, estaria desonrando a penitência que achava que merecia. É irônico, não é? A gente se apega à própria miséria. A gente encontra conforto no sofrimento que a gente mesmo cria. Mas aquela imagem da onça recuando, ela não me dava trégua. Os olhos esmeralda, que antes eram um terror, agora eram um enigma. O rugido que vibrou no chão ainda ecoava dentro de mim. Um som que não era animal, mas algo mais profundo. Algo que me chamava. Eu comecei a vasculhar minhas memórias, as histórias da minha avó. Ela sempre falava de Santo Antônio com um brilho nos olhos, como se ele fosse um parente próximo. Santo Antônio, meu padroeiro, ela dizia, nunca falha em interceder. Ele encontra o que está perdido, meu filho, até a fé. Eu nunca entendi a profundidade dessas palavras. Até agora, até o acre, até a onça. Aquelas lembranças eram como pequenas micro-recompensas, fragmentos de uma verdade que eu havia esquecido. Elas vinham em flashes. O cheiro de bolo de fubá na cozinha da vovó. O som da voz dela cantando ladainhas. A sensação das mãos dela, enrugadas, segurando as minhas. Tudo isso agora trazia um calor suave ao meu peito. Um contraste com o frio interno que me acompanhava. Eu parei, respirei, deixei a guarda cair. Eu estava cansado de ser o juiz de mim mesmo. Cansado de ser o carrasco. Foi então, nesse instante de rendição, que o silêncio da noite na paróquia pareceu se partir. Não foi um barulho, foi uma presença que não era física, mas que preenchia o ar, densa e inconfundível. O cheiro de incenso, que antes parecia fraco, agora se intensificava, misturado com o perfume de flores do campo. Algo que eu nunca havia sentido antes naquelas paredes antigas. O ar ficou mais leve. Uma brisa suave, vinda de lugar nenhum, tocou meu rosto, dissipando o suor gelado. Eu senti um tremor, mas não de medo. Era um tremor de algo novo, de reverência. A voz não veio como um trovão, não veio como uma ordem. Veio como um sussurro, mas que ressoou em cada célula do meu corpo, como se fosse a melodia mais antiga e familiar que eu já havia ouvido. Era clara, era compassiva, mas era também firme. Gabriel, ela disse, e meu nome, pronunciado assim, parecia ter um novo significado. Você não foi abandonado. Sua dor não é seu castigo. É o terreno onde a semente da fé verdadeira está sendo plantada. As palavras eram como ímãs, puxando para fora toda a culpa, toda a escuridão que eu carregava. Eu me senti nu, exposto, mas não envergonhado. Era uma clareza que doía, uma clareza que libertava. Essa voz que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum, continuou. Não há um plano para punir, há um plano para salvar. Para mostrar-lhe que, mesmo nas profundezas do seu desespero, há uma mão estendida. Minhas mãos, as mesmas que se sentiam sujas, agora pareciam querer se abrir, se estender. Eu não conseguia ver nada com os olhos físicos, mas eu via com a alma. Via um amor que eu havia desprezado, uma graça que eu havia negado. Se essa revelação te tocou, se você sente que precisa se libertar do engano, comenta agora, a verdade liberta. Eu estava ali, um padre no Acre, diante da maior verdade da minha vida, e ela não era sobre o que eu merecia. Era sobre o que me era dado. A imagem da onça, do rugido. Tudo se encaixava. Não era sorte, não era coincidência, era a intercessão. Era Santo Antônio, o intercessor improvável, agindo nos cantos mais remotos da floresta.
no coração mais árido de um homem. Minha relação com Deus, que era uma dívida a ser paga, transformou-se ali naquele instante de rendição. Deixou de ser um peso, tornou-se um abraço imerecido. Eu me senti escolhido, não para a dor, mas para a graça. Aceito, não apesar das minhas falhas, mas através delas. Libertado das correntes da culpa que me prendiam por anos. O Acre, a onça, Santo Antônio. Tudo se conectava em uma tapeçaria de milagre e redenção. Eu, o homem da culpa, estava sendo refeito. O corte estava feito. A clareza doía, mas como libertava. O mundo lentamente voltou. A luz suave da alvorada, filtrada pela folhagem densa lá fora, começou a pintar faixas tênues nas paredes da minha pequena paróquia. Eu sentia a textura áspera da madeira da cadeira sob minhas mãos, o cheiro de café fresco subindo, morno e acolhedor, do fogão lá na cozinha. O zumbido no ouvido, que antes era uma acusação insistente, agora parecia o eco distante de uma canção esquecida, quase uma melodia. Minha consciência, sim, ainda pesava. Mas não era mais o peso sufocante da culpa, da condenação que eu mesmo me impunha. Era o peso da responsabilidade por uma verdade tão grande, tão avassaladora, que eu mal ousava respirar. O suor gelado ainda estava na minha pele, grudado, mas agora por baixo dele, um calor se espalhava. Um calor que não queimava, mas aquecia o peito. Eu abri os olhos. O quarto não era mais o mesmo. Eu não era mais o mesmo. A primeira mudança foi na minha rotina. Antes, eu acordava com o sol, sim, mas com a alma pesada, sentindo cada tarefa como um fardo, uma penitência a ser cumprida. Agora, o despertar era diferente. O canto dos pássaros, que antes era só barulho no meio da mata, virou melodia, um convite. Eu senti o cheiro da terra úmida de um jeito novo, não como um lembrete do trabalho árduo que me esperava, mas como a fragrância da vida que brotava ali, sob meus pés. Minhas mãos, antes calejadas pela enxada e pela culpa, continuavam no trabalho da horta, mas com uma leveza que eu nunca conhecera. Eu não estava mais pagando uma dívida, eu estava cultivando a vida, a esperança, a fé. Eu parava para observar as formigas, o orvalho nas folhas, sentindo o calor do sol na pele, pequenos detalhes, grandes significados. A vida antes cinzenta ganhou cores vibrantes. A segunda transformação tocou minha relação com a comunidade. Antes eu os via através do prisma do pecado, da necessidade de redenção, como se cada um fosse um problema a ser resolvido. Eu os ouvia sim, mas com um filtro de julgamento, de quem sabe o que é certo e errado. Agora, as pessoas que vinham até mim, com suas dores e alegrias, eram vistas com olhos diferentes, sem o peso da minha própria insegurança. Eu sentia o calor de suas mãos, o peso de seus desabafos, sem a urgência de corrigir, mas com a paciência de quem apenas acolhe. Eu os enxergava como irmãos, não como almas a serem salvas por mim, mas como companheiros de jornada, cada um com sua própria história. O cheiro do suor da vida simples, que antes me parecia apenas parte do ambiente, agora era o perfume da humanidade, vulnerável e resiliente, um cheiro de casa. Eu oferecia consolo genuíno, sem a culpa me corroendo por dentro. Terceiro, meu consumo de palavras e pensamentos mudou drasticamente. Eu, que antes me alimentava de condenação, de autocrítica, de teorias de punição, comecei a buscar a nutrição da graça. Eu li as Escrituras, não mais como um livro de regras pesadas, mas como uma carta de amor pessoal. As palavras de Deus, que antes eram pesadas e exigentes, agora soavam como um convite, um abraço caloroso. Eu sentia a textura do papel da Bíblia de um jeito novo, cada página como um toque suave e um sussurro. O silêncio da noite, que antes eu preenchia com pensamentos sombrios e acusações, agora era um espaço para a contemplação, para ouvir a voz que me havia alcançado na mata, o eco do rugido que me libertou. Eu me permitia o descanso mental, a leveza de não ter que provar nada, de não ter que merecer. Se você está comigo até aqui, se sente a verdade disso, diga nos comentários, a verdade liberta. A quarta mudança foi na minha devoção. A missa, antes um ritual solene e, para mim, muitas vezes pesado, tornou-se uma celebração viva, cheia de alegria. Eu sentia o calor do corpo de Cristo na Eucaristia de um jeito novo, não como um mérito que eu precisava alcançar,
mas como um presente imerecido, uma doação. Minhas orações, que eram listas de pedidos e confissões intermináveis, viraram um diálogo íntimo, uma conversa com um pai que me amava incondicionalmente, sem ressalvas. O cheiro do incenso que me havia assombrado após o encontro com a onça, agora era um aroma de louvor, um elo entre o céu e a terra, um perfume de esperança. Eu não rezava mais para ser perdoado. Eu rezava porque já era perdoado, porque me sentia amado. E a quinta, e talvez a mais profunda de todas, foi a mudança na minha relação comigo mesmo. O espelho que antes me mostrava um homem falho e indigno, um hipócrita em vestes sagradas, agora refletia alguém que sim tinha suas imperfeições, suas marcas, mas que era amado, aceito. Eu não me sentia mais um hipócrita. Minhas próprias falhas não eram mais uma sentença de morte, mas parte da minha história, o terreno árido onde a graça havia florescido, regada por uma paciência divina. O peso da culpa havia sido levantado, como uma mochila pesada que eu carregava por anos. Eu não precisava mais me esconder atrás de uma teologia de dor, de um Deus carrasco. Eu podia ser eu mesmo, um padre, um homem, imperfeito, mas redimido. Aquela voz na mata, o rugido que salvou, havia me dado uma nova identidade. Ainda há um resquício daquele cheiro de mato e animal selvagem em minhas narinas, sim, mas agora ele não traz medo. Traz a lembrança de que a vida, por vezes, exige que sejamos levados ao limite para enxergar a luz, e que essa luz, quando chega, reordena tudo. Você já sentiu essa reordenação em sua própria vida? Se essa decisão é sua, se você escolhe a graça e a verdade, escreve agora nos comentários: Jesus, eu te escolho. Porque o milagre não foi apenas para mim, é para todos nós que ousamos olhar para dentro e aceitar o que nos é oferecido. E o que aconteceu depois, o que Padre Gabriel fez com essa nova vida, é ainda mais chocante. Eu achei que era o fim, até ouvir aquele nome. O mundo lentamente voltou. A luz suave da alvorada, filtrada pela folhagem densa lá fora, começou a pintar faixas tênues nas paredes da minha pequena paróquia. Eu senti a textura áspera da madeira da cadeira sob minhas mãos, o cheiro de café fresco subindo, morno e acolhedor, do fogão lá na cozinha. Zumbido no ouvido, que antes era uma acusação insistente, agora parecia o eco distante de uma canção esquecida, quase uma melodia. Minha consciência, sim, ainda pesava, mas não era mais o peso sufocante da culpa, da condenação que eu mesmo me impunha. Era o peso da responsabilidade por uma verdade tão grande, tão avassaladora, que eu mal ousava respirar. O suor gelado ainda estava na minha pele, grudado, mas agora, por baixo dele, um calor se espalhava. Um calor que não queimava, mas aquecia o peito. Eu abri os olhos. O quarto não era mais o mesmo. Eu não era mais o mesmo. A primeira mudança foi na minha rotina. Antes eu acordava com o sol, sim, mas com a alma pesada, sentindo cada tarefa como um fardo, uma penitência a ser cumprida. Agora o despertar era diferente. O canto dos pássaros, que antes era só barulho no meio da mata, virou melodia, um convite. Eu sentia o cheiro da terra úmida de um jeito novo, não como um lembrete do trabalho árduo que me esperava, mas como a fragrância da vida que brotava ali, sob meus pés. Minhas mãos, antes calejadas pela enxada e pela culpa, continuavam no trabalho da horta, mas com uma leveza que eu nunca conhecera. Eu não estava mais pagando uma dívida, eu estava cultivando a vida, a esperança, a fé. Eu parava para observar as formigas, o orvalho nas folhas, sentindo o calor do sol na pele. Pequenos detalhes, grandes significados. A vida, antes cinzenta, ganhou cores vibrantes. A segunda transformação tocou minha relação com a comunidade. Antes eu os via através do prisma do pecado, da necessidade de redenção, como se cada um fosse um problema a ser resolvido. Eu os ouvia, sim, mas com um filtro de julgamento, de quem sabe o que é certo e errado. Agora as pessoas que vinham até mim, com suas dores e alegrias, eram vistas com olhos diferentes, sem o peso da minha própria insegurança. Eu sentia o calor de suas mãos, o peso de seus desabafos, sem a urgência de corrigir, mas com a paciência de quem apenas acolhe. Eu os enxergava como irmãos,
não como almas a serem salvas por mim, mas como companheiros de jornada, cada um com sua própria história. O cheiro do suor, da vida simples, que antes me parecia apenas parte do ambiente, agora era o perfume da humanidade, vulnerável e resiliente, um cheiro de casa. Eu oferecia consolo genuíno, sem a culpa me corroendo por dentro. Terceiro, meu consumo de palavras e pensamentos mudou drasticamente. Eu, que antes me alimentava de condenação, de autocrítica, de teorias de punição, comecei a buscar a nutrição da graça. Eu li as Escrituras não mais como um livro de regras pesadas, mas como uma carta de amor pessoal. As palavras de Deus, que antes eram pesadas e exigentes, agora soavam como um convite. Um abraço caloroso. Eu senti a textura do papel da Bíblia de um jeito novo. Cada página como um toque suave, um sussurro. O silêncio da noite, que antes eu preenchia com pensamentos sombrios e acusações, agora era o espaço para contemplação, para ouvir a voz que me havia alcançado na mata, o eco do rugido que me libertou. Eu me permitia o descanso mental, a leveza de não ter que provar nada, de não ter que merecer. Se você está comigo até aqui, se sente a verdade disso, diga nos comentários. A verdade liberta. A quarta mudança foi na minha devoção. A missa, antes um ritual solene e, para mim, muitas vezes pesado, tornou-se uma celebração viva, cheia de alegria. Eu senti o calor do corpo de Cristo na Eucaristia de um jeito novo, não como um mérito que eu precisava alcançar, mas como um presente merecido, uma doação. Minhas orações, que eram listas de pedidos e confissões intermináveis, viraram um diálogo íntimo, uma conversa com um pai que me amava incondicionalmente, sem ressalvas. O cheiro do incenso, que me havia assombrado após o encontro com a onça, agora era um aroma de louvor, um elo entre o céu e a terra, um perfume de esperança. Eu não rezava mais para ser perdoado. Eu rezava porque já era perdoado, porque me sentia amado. E a quinta, e talvez a mais profunda de todas, foi a mudança na minha relação comigo mesmo. O espelho, que antes me mostrava um homem falho e indigno, um hipócrita em vestes sagradas, agora refletia alguém que sim tinha suas imperfeições, suas marcas, mas que era amado, aceito. Eu não me sentia mais um hipócrita. Minhas próprias falhas não eram mais uma sentença de morte, mas parte da minha história. O terreno árido onde a graça havia florescido, regada por uma paciência divina. O peso da culpa havia sido levantado, como uma mochila pesada que eu carregava por anos. Eu não precisava mais me esconder atrás de uma teologia de dor, de um Deus carrasco. Eu podia ser eu mesmo, um padre, um homem, imperfeito, mas redimido. Aquela voz na mata, o rugido que salvou, havia me dado uma nova identidade. Ainda há um resquício daquele cheiro de mato e animal selvagem em minhas narinas. Sim, mas agora ele não traz medo. Traz a lembrança de que a vida, por vezes, exige que sejamos levados ao limite para enxergar a luz. E que essa luz, quando chega, reordena tudo. Você já sentiu essa reordenação em sua própria vida? Se essa decisão é sua, se você escolhe a graça e a verdade, escreve agora nos comentários: Jesus, eu te escolho. Porque o milagre não foi apenas para mim, é para todos nós que ousamos olhar para dentro e aceitar o que nos é oferecido. Eu achei que era o fim, até ouvir aquele nome, o nome de Santo Antônio, aquele que intercede, aquele que encontra o que está perdido. E se o que aconteceu com Padre Gabriel não for apenas uma história distante, mas um convite, um chamado pessoal para você, um chamado para deixar de lado o peso da culpa, para abraçar a graça que te espera. Aquele rugido na mata, aquela voz que reordenou tudo, é um eco que pode alcançar seu coração hoje. Se decide mudar hoje, comenta: novo começo. Então o que fazer amanhã de manhã, quando o sol nascer de novo? Primeiro, pegue sua Bíblia. Leia uma passagem sobre o amor incondicional de Deus. Sinta a palavra aquecer você, como o calor da terra sob os pés. Segundo, procure alguém que você julgou e estenda a mão. Um gesto simples, deixe a graça fluir entre vocês. Terceiro,
Renuncie a um pensamento de culpa, a uma autocrítica severa. Deixe ir peso. Respire fundo, sentindo o ar puro da liberdade. Quarto, compartilhe essa história. Envie para alguém que você sabe que carrega um fardo pesado. Ela pode ser a luz que alguém precisa, um convite para um novo começo. Os milagres de Santo Antônio, eles se manifestam de formas chocantes, no Acre, na floresta, na sua casa. Para descobrir mais relatos de intercessão e transformação, inscreva-se no canal Santo Antônio Milagres. Juntos, vamos continuar explorando a fé que liberta e a graça que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Não perca nosso próximo vídeo, onde mergulharemos em outra história que vai desafiar suas certezas e abrir seus olhos para o inexplicável.